Boa noite, Alessa. Alessa, eu tô tentando gravar esse encontro de hoje e depois disponibilizar, de alguma forma. Eu tô usando uma ferramenta que chama Loom, que foi indicada pela Letícia abaixo. E tomara que dê certo, porque tem alunos como o Pedro, por exemplo, que me avisou que não pode, tá nesse horário aqui, mas gostaria de ver a discussão. Então tomara que dê certo essa ferramenta de gravação aqui. Eu vou dar uma olhada aqui no grupo, para ver se tem alguma movimentação no WhatsApp. Então tá, Alessa e Isabela. Eu coloquei um aviso lá no WhatsApp, mas também comecei o chat aqui falando que se tiver algum problema com a RNP, que é muito comum, a gente já muda para o Google Meet. Tá? E como está sendo gravado, como está sendo gravado, eu acho que eu não preciso esperar muitas pessoas chegarem, para começar a conversar com vocês. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui. É sempre muito gostoso, ter uma oportunidade da gente conversar mesmo, e não apenas ficar escrevendo, né? A Laura, estamos comigo 5 pessoas. Por causa do Loom, tem algumas coisas aqui na minha tela que eu não consigo ver. Então, eu sei que tem 5 usuários, mas eu não sei quais são, porque tem uma parte do Loom que fica tampando aqui. Tá? É coisas que eu vou aprendendo a mexer com o tempo. Pessoal, a semana passada não deu para a gente fazer o nosso encontro e talvez na semana que vem também não. Tá? Porque de 15 em 15 dias nós estamos fazendo reuniões do PIBID, e eu oriento 2 duplas no PIBID de letras. E assim, quando eu posso faltar nas reuniões do PIBID, eu falto, e a gente faz o nosso encontro normalmente. Mas às vezes não dá. Às vezes eu tenho que estar presente mesmo lá. E eu acho que vai ser o caso da semana que vem. Se vocês puderem compartilhar no WhatsApp, por exemplo, ou aqui no nosso chat, a tabela, dos encontros síncronos, talvez dê para a gente achar um outro dia na semana, um outro horário para repor. Se for o caso, a gente repõe esses encontros que não estão acontecendo. Né? Mas assim, como eu falei para vocês anteriormente, no WhatsApp, né, os nossos encontros síncronos eles não são obrigatórios. Tá? Então, vai depender muito da vontade de vocês, de repor esses horários que a gente não está aproveitando. Tá? Nós não tivemos o nosso encontro na semana passada, então eu vou acreditar que vocês tiveram mais tempo para ler, mais tempo para mergulhar no nosso assunto anterior, que era o sistema educacional brasileiro, como um todo. Né? Um assunto complexo, como vocês viram, né?
Eu disponibilizei aqui no Moodle, eu estou com o Moodle aberto aqui, disponibilizei só um dos muitos artigos, dos muitos sites que podem explicar, ou tentar explicar o que é e como funciona o sistema educacional brasileiro. E eu achei, era o site era o politize.com. Até eu achei simples, didático, fácil, tu vai direto ao ponto, não entra muito em detalhes. Até perfeito para quem quer ter uma visão, um panorama geral da educação no Brasil, do sistema educacional. Mas existem muitos meandros no sistema educacional brasileiro, até mesmo considerando o tamanho do país e as complexidades que o país tem, apesar de muitas negações que nós vemos ultimamente, que apontam para uma certa uniformidade que não é confirmada na nossa prática. Então, nós precisamos aprofundar o debate. Precisamos aprofundar um pouco o nosso conhecimento, aqui na nossa disciplina, do que é ou como funciona o sistema educacional brasileiro. Eu vou ler com vocês porque eu estou procurando fazer sempre unidades de aprendizagem bem curtinhas, com poucas palavras, mas com aquilo que eu julgo necessário para vocês. Então, deixa eu abrir aqui o Moodle. A nossa unidade de aprendizagem dessa semana tá até o dia 1º, acho que eu coloquei até o dia 1º de dezembro, a entrega dos trabalhos ou comentários no fórum. É a educação inclusiva. Todos vocês devem ter conhecimento do que é educação inclusiva, e nós vamos aprofundar o nosso conhecimento nessa unidade. Por quê? Porque a nossa disciplina ela é uma disciplina altamente vulnerável a noticiários. Diferente de outras disciplinas, eu dou mais aulas no curso de letras, por exemplo. Disciplinas como literatura espanhola, ou literatura portuguesa, às vezes é difícil surgir alguma novidade assim que seja relevante de você colocar no curso superior. Mas uma matéria como políticas e organização da educação básica, todo mundo que vai dar aula dessa disciplina tem que ficar preparado para isso. Tem alguns temas, como a LDB, principalmente, certo? Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente. Existem alguns assuntos que são. A gente vai ter que falar sobre eles mesmo. Mas eu diria assim que 90% do nosso curso é alimentado por noticiários. Por aquilo que sai semanalmente a respeito de educação e que você pode achar no Google, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, na Gazeta do Rio, no Estado de Minas, em qualquer jornal que vai noticiar mudanças, alterações ou algum fenômeno que incida sobre a educação. Então, qualquer coisa que fale sobre educação pode e deve fazer parte do nosso curso. Recentemente, como vocês vão ver aqui na unidade de aprendizagem no Moodle, houve uma proposta de alteração na LDB. A LDB, a gente vai ver com mais detalhes isso, ela está sempre sendo alterada, ela está sempre ganhando acréscimos. E é para ser assim mesmo. Não? Mas existem algumas decisões que são, no mínimo, polêmicas. E uma delas, das mais recentes, fala sobre educação inclusiva.
Então, se vocês não conhecem muito essa expressão, vocês vão conhecer agora. Nossa unidade de aprendizagem começa assim: prezados alunos, bem-vindos a mais uma unidade de aprendizagem de nossa disciplina Políticas e Organização da Educação Básica. Deixa eu ver se a Rayane está aqui. A Rayane está aqui? Milena tem 7 usuários. Deixa eu ver aqui se tem movimentação no WhatsApp. Vou colocar um recado. Eu acho que o pessoal ficou sabendo que ia ser gravado, eles estão confiando que vai dar certo isso daqui, tomara que. Tá, educação inclusiva. Neste módulo de nosso curso, vocês estão convidados a se aprofundarem em alguma questão específica do nosso sistema de educação. Para tanto, disponibilizamos 3 textos que vão nos ajudar a compreender a complexidade do sistema antes de tudo. O primeiro e o segundo são Sistema Nacional de Educação e Planejamento no Brasil e Sistema Nacional de Educação e Relações Intergovernamentais no Brasil. Ambos de Marisa Ribeiro Teixeira Duarte e Maria Rosemary Soares dos Santos, da UFMG. E o terceiro texto é o próprio texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, popularmente conhecido como LDB, a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. Os 2 primeiros textos são um complemento à unidade anterior, o Sistema Nacional de Educação. E o terceiro é o texto que vamos utilizar para exercícios nesta unidade. Então, quando você vai aqui no final da unidade de aprendizagem, você tem esses 2 PDFs aqui. Sistema Nacional de Educação, 2 pontos, crítica. É o primeiro texto que eu menciono ali, falando sobre o Sistema Nacional de Educação no Brasil. E esse segundo, Relações Intergovernamentais, é o segundo texto que eu menciono, das mesmas autoras. E quando a gente começa a pesquisar essas autoras com esse tema no Google, a gente vai notando que existe um percurso de pesquisa delas. É muito interessante, deu até vontade de ver se elas publicaram um livro. É muito legal e, assim, tem coisas que elas falam nesses artigos que a gente vai ter que discutir, discutir no mínimo aqui. Então, para você conhecer mais, para você conhecer melhor o sistema de educação no Brasil, esses 2 textos são muito bons. E os textos que elas escreveram em parceria sobre o assunto parecem formar uma linha de raciocínio, que parece um livro mesmo, sabe? Eu não sei se elas publicaram ou não, mas dá para fazer uma coletânea de pelo menos 3 PDFs delas, que tem uma linha de raciocínio bem legal sobre o sistema de educação no Brasil, que faz a gente compreender, por exemplo, alguns problemas que a educação enfrenta no Brasil e que elas atribuem às relações entre governos. Então, você tem o governo federal, você tem os governos estaduais e os governos municipais. E existem relações entre esses governos. Parece, o que deu a entender no segundo texto, para mim, é que existe algum problema na ligação entre os governos, que faz com que a educação não caminhe como a gente gostaria que ela caminhasse. Essa é a visão delas. É um problema na articulação entre os governos. É assim que elas viram, segundo o meu entendimento. Mas quando a gente parte para esse outro assunto, tá aqui sobre educação inclusiva,
certo? Eu não sei, eu acho que tem mais coisas, certo, para a gente analisar aqui. Então, esses dois primeiros textos, certo, para você entender melhor a primeira unidade de aprendizagem, que a gente terminou antes. E o terceiro texto da LDB é o que a gente vai utilizar para exercícios aqui, nessa unidade. LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é uma lei que foi criada no Brasil pela primeira vez em 1961. Isso eu falei no nosso outro encontro síncrono. Né? A primeira lei, a primeira lei nacional de educação, chamada de LDB, é de 1961. Em 64, houve o golpe militar, ou a Revolução de 64, ou como se queira dizer, mudou o governo no Brasil. Né? E a LDB ela sofreu uma alteração em 1971, 10 anos depois. Só em 1996, e depois da Constituição de 88, que já previa uma série de coisas, inclusive uma nova LDB para o Brasil, nós tivemos a LDB que ainda vigora até hoje. Ela é de 96, mas não é a única. É isso que eu quero dizer. A LDB de 96 que a gente conhece não é a única LDB que o Brasil teve. Teve outra antes. Mas é a que nós usamos, é a mais atual. Então ela surge, a primeira LDB no Brasil surge em 61 e sofreu alterações até a sua versão final. Hoje ela é dividida em 9 títulos, que é como a gente poderia chamar os capítulos, certo? Mas existe uma terminologia diferente. Né? Ela é dividida em 9 títulos e dispõe 1. Da educação. 2. Dos princípios e fins da educação. 3. Do direito à educação e do dever de educar. 4. Da organização da educação nacional. Esse é um capítulo, é um título que tem muito a ver com com a primeira unidade de aprendizagem. 5. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Esse título é dividido em 5 capítulos, é o maior deles. 6. Dos profissionais da educação. 7. Dos recursos financeiros. Aí, essa parte é que parece que pega, vamos dizer assim, para aquelas outras autoras que eu citei antes. 8. Das disposições gerais. Até aqui faltou corrigir. Eu ia corrigir, acabei esquecendo. E 9. Das disposições transitórias. Aqui também preciso corrigir. Alterações recentes da lei podem ser consultadas em muitos sites na internet, como aqui, os pedagógicos. Quando você clica aqui, deixa eu ver se eu consigo apresentar para vocês. Compartilhar. Guia. Os pedagógicos. O que eu vou. Oh, desculpa minha falta de habilidade aqui, tá? Aqui. Os pedagógicos. Pessoal, esse site aqui ele fala bastante sobre a LDB, mas eu vou ler só um pouquinho para vocês, para a gente saber o que foi mais recentemente alterado. Tá?
E esse site aqui, ele é um site voltado para concursos, tá? Então vocês vão notar um discurso assim meio diferente, tá? Está precisando de material de LDB atualizado 2020? Então você veio ao lugar certo. A LDB está sempre sendo atualizada e por isso é preciso estar atento. A verdade é que houve uma mudança na LDB no primeiro semestre de 2020, devido à crise causada pelo coronavírus. Quem está estudando para concurso público já se deparou com essa sigla em algum momento. Você pode não ter entendido, mas chega junto com os pedagógicos que vamos lhe ajudar a entender a Lei de Diretrizes e Bases. Lei Federal 93, 94, 96. LDB passo a passo. Se você quiser se aprofundar na LDB, você pode clicar aqui. E, acima de tudo, lograr êxito na sua prova de concurso. Esse é um dos temas que cai em todos os certames, e aqui você encontra a LDB atualizada. A Lei Federal 93, 94 e 96, mais conhecida como LDB, existe porque na Constituição Federal o tema educação foi tratado em apenas 10 artigos, e um desses artigos tinha a premissa de que haveria necessidade de uma lei que disciplinasse a educação no país. Ou seja, desde 1988 tramitou no Congresso uma lei que fizesse tal alteração, sendo finalmente aprovada no dia 20 de dezembro de 1996. Alterações em 2020. A medida provisória número 934, publicada no dia 1º de abril de 2020, foi assinada pelo presidente em exercício Jair Messias Bolsonaro e versa sobre a quantidade de dias letivos para a educação básica e superior, alterando os artigos 24 e 31 da Lei de Diretrizes e Bases. Ou seja, vale para todos os níveis de educação, em virtude da situação emergencial da saúde pública, disposto na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Isso significa que a obrigatoriedade de 200 dias letivos, descrita na LDB, está dispensada. Entretanto, o decreto deixa explícita a obrigatoriedade da carga horária mínima anual estabelecida nos dispositivos da lei, ou seja, as 800 horas devem ser cumpridas. São 800 horas que devem ser cumpridas, não necessariamente em 200 dias letivos, né? Porque isso foi alterado em razão da pandemia. Né? Alterações em 2019, tá aí se você for lendo, em 2019 teve uma alteração que falava sobre calendário religioso, pessoas, por exemplo, que precisam faltar numa prova por causa da sua religião, elas têm o direito de pedir uma outra avaliação num outro dia, isso está garantido por lei. Era Isso já era praticado pelas escolas, segundo o site aqui, e segundo a nossa prática, a gente sabe, mas agora está garantido por lei. Se você não pode fazer uma prova no sábado, por exemplo, por causa da sua religião, você tem o direito, sem nenhum custo, de fazer a prova num outro dia. Deixa eu ver aqui, eu estou mostrando as coisas para você, eu estou perdendo o chat. Isabela Rio, eu nem lembro do que. Pessoal, deixa eu voltar aqui então para o nosso curso. Tá? Fui me atrapalhando. Deixa eu apresentar Moodle. Moodle. Guia do Chrome. Moodle. Então, a gente parou aqui a nossa leitura, né? Alterações recentes da lei podem ser consultadas em muitos sites.
Dá para a gente estar sempre se atualizando, na LDB. Só que, em seu capítulo 5 do título 5, a LDB trata da educação especial. E no dia 30 de setembro deste ano, o governo federal lançou a PNEE, Política Nacional de Educação Especial, quando houve muita polêmica em torno deste assunto. Polêmica, aliás, que ainda não se encerrou, porque eu fui no Google hoje e digitei esse assunto, mas eu não queria notícia do mês passado, eu queria notícia desse mês. Então eu digitei novembro de 2020. Até eu achei dois sites que eu vou mostrar depois para vocês. A tarefa de vocês, que ainda ninguém fez, ninguém entregou, ninguém comentou no fórum, é responder com base em pesquisas e nos textos à disposição, dois pontos. Por que esta medida recente, decretada pelo documento 10.502/2020, é tão polêmica assim? Inclusive, eu coloquei lá no nosso WhatsApp um debate que vai acontecer em Goiás, né? A respeito desse assunto. Essas coisas não acontecem por acaso, né? Então, foi justamente no dia do nosso encontro, que eu recebi esse convite. Né? Além de responderem esta pergunta em nosso fórum, ou em atividade a ser entregue no espaço para entrega de tarefas, vocês teriam alguma opinião sobre o assunto? Porque assim, às vezes a gente não tem opinião sobre a coisa. Sabe quando é, você pode ler, você pode se informar, mas para ter uma opinião, às vezes é preciso mais, é preciso conhecer mais. Sabe? Eu, por exemplo, se eu for ter opinião sobre tudo na minha vida, eu não vivo. Eu tenho opinião sobre algumas coisas. Agora, sobre outras, eu tenho meramente informação. Então, eu tenho informação sobre bastante coisa. Até em virtude do nosso ritmo de vida, daquilo que a gente tem que fazer todos os dias, por exemplo, ficar vendo o WhatsApp, que é uma ferramenta que não dá para viver sem, assim, no meu contexto de vida atual, não dá para viver sem, trabalhando no instituto e tal, um monte de grupo, de aluno, grupo de professor, tá? Facebook, Instagram, são todos lugares que te enchem das mais variadas informações. Então eu tenho informação sobre quase tudo, né? Como fazer vela, com, sei lá, com palha, como fazer ovo vegano, é uma contradição, mas é só para exemplificar assim, a quantidade de informações, né? E a disparidade de informações que você tem diariamente. Mas daí a eu ter uma opinião sobre alguma coisa, eu preciso, assim, sabe, ter bastante conhecimento, ou pelo menos poder pensar num assunto o suficiente, né? Eu não preciso ter opinião sobre tudo, né? Eu não sou obrigado, pelo menos não devo ser. É assim, por que essa medida, lançada pelo governo é polêmica? Por que ela gerou polêmica? Você pode pesquisar, e ter as informações. Bom, a medida gerou polêmica por causa disso. Mas pode ser que você tenha uma opinião sobre o assunto também. E eu acho que o governo tem razão. Eu acho que o governo não tem razão. Pode ser que você tenha conhecimento, ou que você se sinta seguro. Se você, pode ser que você se sinta segura para dizer qual é a sua opinião sobre o assunto. Pode ser que essa opinião fique muito clara para você. Se ela não ficar clara, dá para usar outros termos. Provavelmente, talvez, pode ser que. Né?
pensando na possibilidade suponhamos que, sabe, quando você joga tudo no subjuntivo, né, você sai do indicativo, né, que é a afirmação, né, você vai para o subjuntivo, talvez, né, pode ser, seria, talvez, se fosse, né, dá para levantar hipóteses assim. Então, pode ser que isso aconteça. O que eu quis dizer é que eu não vou obrigar vocês a terem uma opinião sobre um assunto que é muito complexo, né, e que a gente precisa de muito tempo e muito conhecimento, né, para ter uma opinião sobre ele. Mas pode ser que vocês tenham. Bom, eu abri aqui 200 mil abas, né, para poder responder a essa pergunta, né, como se eu fosse aluno. Eu me coloquei na situação de vocês. Bom, então eu vou ter que responder, vou ter que pesquisar o assunto, né, o que é educação inclusiva. Foi a primeira pesquisa que eu fiz aqui. Né? Aí aparece bastante coisa. Se eu quiser tornar a minha pesquisa mais específica, mais acurada, eu posso digitar no Google Educação Inclusiva PDF, por exemplo. Aí vai aparecer necessariamente artigos, né, no PDF. Se eu quiser ser mais específico ainda, Universidade Federal, ou Universidade Estadual, vai aparecer o PDF da universidade. Então dá para você ir buscando informações nos lugares dos quais você quer. E, claro, dentro do contexto universitário, a gente vai sempre indicar as universidades para você buscar informação. Muito mais, muito melhor do que na Wikipédia, por exemplo. Wikipédia não dá, né? Só que, assim, eu procuro lá educação inclusiva, e fica parecendo que é alguma coisa restrita ao Brasil. Como o inglês é uma língua universal, eu procuro, então, na barra do Google, alguma coisa em inglês. Isso vai servindo até para eu treinar o meu inglês. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês. Vou compartilhar via aqui. Para eu não ficar com a impressão, de que a educação inclusiva e as polêmicas envolvendo a educação inclusiva são um assunto restritamente ou estritamente brasileiro, eu procuro em inglês. Education Inclusion Policy, né? Sendo que policy é um falso cognato. Vocês lembram o que é falso cognato, né? São aquelas palavras numa língua estrangeira que se parecem com uma palavra da nossa língua, mas que tem um sentido diferente. Então, policy, por exemplo, parece polícia em português, mas não é. Policy é política. Mas não é política no sentido de eleições e tal, é política no sentido de procedimentos. Procedimentos. Então, a política de educação inclusiva, os procedimentos de educação inclusiva, eu procurei em inglês. Aí eu achei essa imagem aqui, que eu achei muito legal, essa imagem, muito ilustrativa. Aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo bem aqui. Acho que dá para ver bem. Aqui nesse quadrado azul, dentro desse quadrado azul, você tem
aqueles estudantes de sucesso, aqueles estudantes que estão conseguindo fazer as atividades, os estudantes que estão assim tirando 8, 9, 10 até, os estudantes que estão tirando 7, até os que estão tirando 6 estão aqui dentro, aqueles que têm sucesso. Né? Aqui fora desse quadrado azul, você tem é, estudantes ou alunos com deficiência, disability em inglês. Né? Aqui você tem estudantes refugiados, que têm uma língua e uma cultura diferente, por exemplo, refugiados da Síria, refugiados do Haiti, refugiados do Congo, pessoas que existem, por exemplo, muito na cidade de São Paulo, existem menos no interior, onde boa parte de nós moramos, mas onde estudamos, e que são invisibilizados, certo? Geralmente, são invisibilizados. Certo? Quase ninguém sabe, certo? Que eles existem, mas existem. Estudantes, que precisam, de um atendimento especial, students in out of home care. Certo? Aí eu não sei o que é out of home. Certo? Talvez se vocês puderem me ajudar nessa expressão. Out of home. Estudantes com necessidades mentais, diferentes, por exemplo, alunos autistas, estudantes LGBTIQ+, essa sigla está aumentando muito, então já tem um mais aqui. Estudantes, alunos com altas habilidades, gifted and talented students. Em português, nós chamamos esses estudantes superdotados. Antigamente, a gente chamava de superdotados. Né? Hoje, a gente chama de alunos com altas habilidades. E que não se encaixam aqui, tá? Não conseguem ser estudantes de sucesso. Estudantes de áreas rurais ou remotas, no caso aqui da Austrália, que foi de onde eu tirei essa imagem, estudantes aborígenes, indígenas da Austrália. Né? Ou seja, indígenas, imigrantes, pessoas com deficiência motora, com pessoas com deficiência cognitiva, pessoas LGBTQ, pessoas com altas habilidades. Essas pessoas estão fora dos sistemas educacionais dos países onde elas vivem. Por quê? Por quê? Aí é uma questão de história da educação. Né? A gente vai entrar nesse assunto depois. Mas eu só estou mostrando para vocês aqui como a gente pode pesquisar o assunto. Educação inclusiva, o que é? Segundo sites e tal, é isso. Mas segundo algum estudioso mais renomado, assim, mais encorpado, vamos pesquisar. É um fenômeno brasileiro? Se eu posso fazer alguma pesquisa em inglês, eu vou ver que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Educação inclusiva, uma educação que procura colocar todos esses marginais da sociedade, procura colocar esses marginais dentro da sociedade. Isso, quando começou a ser implantado em meados da década de 90, depois da Declaração de Salamanca, que é de 94 e tal, isso já gerou muita polêmica na época, porque eu lembro. Eu estava me formando, né? Eu estava assim, estava me formando nessa época. Foi polêmico, porque foi um impacto muito grande sobre o sistema de ensino que a gente tinha.
E continua sendo um impacto muito grande. Mas eu não vou pular uma linha de raciocínio que eu estou querendo seguir aqui, até porque são 7h42. Então deixa eu tirar aqui esse site, que eu já falei sobre ele, aqui também, e aqui também. Deixa eu ver o que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar esta tela. Aqui. educaçãointegral.org.br, Centro de Referências em Educação Integral, publicado em 8 de novembro de 2018. Tá, é meio antigo, mas não, não, publicado, eu não entendo esse negócio de site. O que está em jogo com a proposta de reforma da Política Nacional de Educação Especial? Por que é tão polêmica assim? Nesta terça-feira, dia 6, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECAD, abriu para consulta pública a atualização da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A expectativa do órgão vinculado ao Ministério da Educação é de que alunos, familiares, instituições de ensino e pesquisadores da área participem do debate até 21 de novembro. Qual o resultado desse debate? Isso é algo que vocês podem pesquisar. As alterações na política para a educação inclusiva foram anunciadas em abril deste ano pelo MEC, gerando polêmica. Segundo a pasta, o objetivo é adequá-la à legislação mais recente, melhorando a organização dos serviços e ampliando o atendimento a esse público. No entanto, especialistas da área, como Graciara Labônia Guerreiro, enxergam as alterações propostas como um retrocesso. Por que será? Eu vou compartilhar uma outra opinião aqui. Porque senão não dá tempo, né? Aqui, guia do Chrome. Aqui. Peguei assim. Eu só queria uma coisa recente. Então eu pesquisei no Google, só querendo novembro. Novembro desse ano. Aí achei isso daqui. Foi o mais recente que eu consegui. Né? Há quase um mês, o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre educação especial tem gerado polêmica entre especialistas e instituições que defendem as práticas inclusivas na área. O motivo é que o texto da nova Política Nacional de Educação Especial flexibiliza os sistemas de ensino, oferecendo alternativas como classes e escolas comuns e inclusivas, classes e escolas especiais, classes e escolas bilíngue de surdos. A escolha, porém, para cada modalidade fica a critério dos responsáveis pelos estudantes. Mas, para o psicopedagogo e pós-doutor em educação Ítalo Colares, o documento abre brechas para que as escolas não aceitem alunos com deficiência. Atualmente, cerca de 90% dos estudantes com deficiência estudam em escolas regulares no Brasil. O número cresce desde 2008, momento em que a política de inclusão foi implantada. Para a psicopedagogia, a inclusão é fundamental para o desenvolvimento da criança. O papel do psicopedagogo é assistir e encaminhar a criança para os profissionais certos,
com o fim de auxiliar no desenvolvimento delas, afirmou. Bom, não vou continuar lendo porque vocês podem pesquisar por si mesmos, né? Então vamos avançar aqui. Senão, histórico. Deixa eu mostrar esse documento aqui para vocês, porque à medida que eu fui pesquisando, né, como se eu fosse aluna, né, do curso, eu fui me deparando com alguns problemas, e que tem a ver com os textos daquelas pesquisadoras, né, de Minas Gerais, que eu falei para vocês. Aqui, eu estou conseguindo um documento muito legal, né, que é de um Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai, até lá do Rio Grande do Sul. Revista de Educação do IDAU. Pessoal é super criativo para arrumar siglas. Né? Histórico do surgimento da educação especial. Eu adoro quando eu acho esse tipo de documento, sabe? Um documento produzido por uma instituição universitária, assim, PDF, uma coisa concisa, histórico do surgimento da educação especial. Vamos acompanhar a história de como surgiu no Brasil, eu não falo que é no Brasil aqui, mas eu suponho, a educação especial. Eu achei muito didático, achei muito legal esse documento. A gente pode, eu posso disponibilizar para vocês. Tu vai falando de como até a década de 70 não existia escola especial, daí começou a existir, e como na década de 90 a gente teve várias iniciativas mundiais, partindo da ONU principalmente, no sentido de uma educação mais inclusiva, no sentido de uma educação mais tolerante, no sentido de decolonizar a educação e a sociedade, como um todo. Então com esse documento eu consigo acompanhar a história toda da educação especial, inclusive numa perspectiva mais global, e não apenas brasileira. Legal, muito bom. Como foi no século XX, as políticas públicas, muito bom, muito bom. Adorei. Mas, não ficou por aí. Agora são 19h51, dá tempo de eu compartilhar outro aqui com vocês. Guia do Chrome, educação inclusiva. À medida que eu fui lendo, à medida que eu fui pesquisando, o assunto educação inclusiva, ele foi me tirando da polêmica causada pelo decreto, né? O decreto 10.502, acho. E foi me levando para uma outra questão, que é a questão da avaliação escolar. Que aquelas autoras de Minas Gerais dizem que o Enem, o Saresp, a Prova Brasil, todas aquelas avaliações oficiais feitas pelo Estado, pela federação, pelo município, são um índice confiável de sucesso escolar no país. Elas dizem, pelo que eu entendi, eu posso estar muito errado, mas pelo que eu entendi na sequência do que elas apresentam, elas falam assim: esses índices são seguros. O IDEB, por exemplo, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB ele é alcançado
por meio dessas provas. E todas as escolas elas ficam em pânico quando vai ter o Saresp, se os alunos vão estar preparados para o Saresp, qual é o resultado do Saresp, porque o bônus dos professores depende disso. Tem uma série de coisas que acontecem na escola depende da nota alcançada no Saresp pelos alunos. Prova Brasil, mesma coisa. Saeb, mesma coisa. Todas essas avaliações, elas aferem, elas aferem um resultado que vai impactar economicamente nas escolas, vai impactar, como é que eu vou dizer, corporativamente, vai ter um impacto corporativo, esses resultados. Mas esse sistema de avaliação não é visto como um problema pelas autoras ali, mineiras. Tá? Mas quando você começa a ver a questão da educação inclusiva, você começa a pensar assim, poxa, mas os alunos cegos, por exemplo, os alunos surdos, os alunos autistas, eles realizam essas provas? Eles vão até a escola para fazer o Saresp? Eles fazem o Enem? Eles fazem o Saeb? Eles realizam a prova Brasil? Eles se saem como dessas provas? Essas avaliações são pensadas levando em consideração esses alunos ou não? Porque se essas avaliações não consideram esses alunos, eles estão excluídos. Não existe uma educação inclusiva. Ou então, o que parece é que ela existe em parte. Em parte. As escolas, pela lei, pela LDB, as escolas têm que receber os alunos. E elas se preparam para receber os alunos. Algumas escolas se preparam melhor do que outras para receber alunos com altas habilidades ou alunos com deficiência motora. Algumas escolas têm mais profissionais capacitados para receber alunos com condições especiais, outras escolas não têm essa capacitação, não têm esses profissionais. Mas assim, o que dá para a gente ver na prática, nas escolas, é que as escolas fazem o que podem e fazem o melhor que podem para acolher todos os alunos. Independente disso estar na lei ou não. Elas fazem, porque é do coração fazer. Agora, eu fiquei me perguntando sozinho de que adianta ter uma escola inclusiva e práticas pedagógicas inclusivas se a pressão sobre as escolas vem de provas objetivas, técnicas, que não levam em consideração as necessidades especiais dos alunos, ou levam. Fiquei em dúvida nisso. E como eu fiquei em dúvida, eu fui procurar alguém que pudesse me explicar. Então eu vou compartilhar um último documento aqui com vocês que eu achei muito, muito legal. Aqui. Uma dissertação de mestrado. Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação. Programa de pós-graduação em Educação, mestrado em Educação, Érica Marinho Witese. Título da dissertação de mestrado dela: Processos de inclusão/exclusão escolar. Análise do impacto da Prova Brasil na escolarização do público-alvo da educação especial. Quando eu vi o índice
É até um trabalho de 2016, é recente até, né? Orientador tal. Até aí vai ter uma lista de tabelas, eu acho. O computador fica super lento aqui. Né? Eu queria chegar no índice para mostrar para vocês. Aqui tem um dicionário de siglas, um glossário, né, de siglas, tabelas, índice de quadros. Aqui. Nossa, que lentidão. Tá, sumário. Introdução, né, vai ter uma introdução ali, depois educação especial na perspectiva inclusiva. Eu tô tentando entender, né, agora com mais profundidade, né, a educação especial no Brasil, aspectos históricos. A história da educação especial no Brasil, mas eu acho que assim de uma maneira mais profunda ainda do que aquele outro trabalho. Desafios, tal, tensão entre igualdade e diferença na escola. Eu achei muito legal esse trabalho aqui. Só que o que eu queria mostrar para vocês antes da aula terminar é essa questão aqui. Antes das considerações finais, que eu gostei muito. Aprendizagem e desenvolvimento do público-alvo da educação especial. Desafios enfrentados pelas escolas na implementação de uma educação inclusiva. Porque tá, beleza, certo? A escola vai incluir todo mundo. Né? Mas se tiver essa pressão, né, sobre a escola, né, pelo desempenho em provas técnicas, né, que desprezam completamente, né, a educação inclusiva, eu vou ter que escolher. Eu vou ter que escolher se eu deixo para lá o IDEB, se eu deixo para lá essas provas e me concentro na inclusão, ou se eu tenho que, o que a maioria das escolas tem que fazer, se eu dou menos atenção para a inclusão, porque a pressão dessas provas e dessas avaliações é muito grande. Porque essas avaliações não levam em consideração a inclusão. Olha a situação que a gente fica, nós que somos professores e professoras. É uma situação assim difícil, difícil. Em um trabalho como esse, muito bem documentado, mostra bem isso. Aqui em 4.2, a prova Brasil e os processos de inclusão e exclusão no contexto escolar, 2 pontos. Embates entre as políticas inclusivas e as políticas de avaliação em larga escala. Do Enem, por exemplo, do vestibular, então, uma política de avaliação em larga escala, certo? SAEB. Quando você tem essa política de avaliação em larga escala, uma prova está avaliando todo mundo de uma determinada forma, como é que fica a educação inclusiva? Todos os alunos têm condição de entender aquele tipo de prova? Todos os alunos têm acesso a esse tipo de prova? Esse tipo de prova, esse tipo de aferição da educação é acessível a todo mundo?
Se não é, então por que está se praticando uma educação inclusiva? E se a educação inclusiva é o mais importante, por que a aferição dos resultados continua sendo feita dessa forma? E nós que somos professores e gestores de escolas vamos escolher fazer o quê? É claro que a primeira opção é largar essas aferições do Estado, mas é do Estado que vem as verbas para as escolas. Quer dizer, é uma coisa meio assim. Eu não queria usar essa palavra porque é nome de doença e tal, mas é uma coisa esquizofrênica, sabe? Você tem que escolher entre duas coisas que são diametralmente opostas. Aí não dá. Então, com essa pesquisa, eu já teria, como estudante, elementos para montar um raciocínio, para montar uma opinião, para montar um texto para minha própria disciplina. Pessoal, são 23. Nós estamos aqui com 7 usuários e gostaria de saber se vocês querem falar alguma coisa pelo chat ou de preferência por vídeo e por voz. Pessoal, sendo assim, eu agradeço a presença de vocês. A Milena está digitando, vou esperar ela digitar. Milena, Isabela. Ah, obrigado. E enquanto o pessoal digita, eu vou dizendo assim que é sempre uma satisfação para mim conversar com vocês. Um dia a gente poderia seguir as normas de netiqueta, como se fala, né? E todo mundo ligar a câmera. Aí fica muito. Aí fica uma aula legal, porque daí a gente se vê. Então, a Laura colocou aqui no chat. É uma política assim que precisa avançar para poder é, na verdade os governos eles têm que decidir se eles praticam mesmo uma educação e uma vida se eles promovem uma vida inclusiva mesmo ou não. E como a gente está caminhando nesse sentido, eu acredito que é o que vai acabar acontecendo. A maneira de você entrar numa universidade, a maneira de se aferir a qualidade da educação, eu acho que muda com o tempo. Não é que às vezes a gente tem pressa, sabe? Às vezes parece que demora demais. E na verdade, eu procuro sempre lembrar disso. 30 anos, em termos de universo, em termos de idade da Terra, é equivalente a um segundo, né? A gente acha que é muito tempo, mas dos 100 anos é um piscar de olhos, assim. Fazer o que a gente é ansioso, né? A gente quer que tudo melhore logo. Então eu vou aguardar as observações de vocês, tá? Obrigado de novo, e a gente continua conversando. Abraço.